Dentro deste mundo há um outro mundo impermeável às palavras. Nele, nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes, até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar o desejo. Fixo o olhar no deserto de espinhos. Já é agora um jardim florido? Vês aquele bloco de pedra no chão? Já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te preparam um fausto banquete. Aqui, todo ser gera um anjo, e quando vêm subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água uma centúria de guerreiros? Quem haveria de imaginar essa morada, esse céu, esse jardim do paraíso? Tu, que lês este poema, traduze-o. Diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. Olá, boa tarde. O meu nome é Cristina Pinho. Sou médica, trabalho em Portugal. E hoje venho-vos falar do médico unicista. Acabaram de ouvir um poema de Rumi, poeta sufi do século XIII. No Mundo para Além das Palavras, Rumi fala-nos da interligação, da interconexão, da interdependência de tudo. É também disso que eu venho falar aqui hoje. Venho dizer-vos que, como o poeta disse, para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E comecei como médica convencional, como gastroenterologista. Há 12 anos atrás, estudei mais profundamente a medicina convencional. Estudei o eixo psico-neuro-endócrino imunológico, estudei a epigenética, estudei a física quântica. Tudo isso me fez cair ou tropeçar na homeopatia, tão familiar no vosso país. Depois chegou o conceito de placebo. E por fim, tudo isto ligado, tudo isto conectado, vem dar a um médico que, em estado de presença, partilha com o paciente a autocura. Todos nós temos esse mecanismo cá dentro e é disso que eu vos venho falar hoje, de um processo de autocura permanente que nunca desiste de nós. Nós é que podemos desistir dele. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Até já. Há 12 anos atrás, quando deixei o hospital, fiquei serenamente numa escuta atenta no consultório. Também me foi permitida, nessa escuta atenta do outro, escutar-me a mim e perceber o contexto onde estava e um contexto que não era minimamente confortável. Era um contexto em que as pessoas tinham um rótulo. Tinham um rótulo, no meu caso, como gastroenterologista, de gastrite ou de pancreatite, de hepatite, eventualmente de cancro. Não eram pessoas, eram rótulos. Saí do hospital com a sensação que precisava de mudar o meu método de trabalho. Precisava de encarar o indivíduo como um todo. Precisava de o ver como pessoa. E aqui o conceito dessa mesma medicina convencional, o conceito de psico-neuro-endócrino imunologia ajudou-me bastante. Ao estudar a maneira como nós funcionamos em termos bioquímicos,
percebi que somos realmente um todo. Percebi que a doença começa na célula, mas que essa célula não está, de modo algum, separada do nosso cérebro. E o nosso cérebro nunca esteve nem estará separado do sistema de regulação que o controla. A nossa mente. É verdade que cada um de nós tem uma mente única. Tem crenças, conceitos, memórias diferentes. Mas, por outro lado, todos nós pertencemos à espécie humana. Todos nós temos a raça X ou Y e temos diferenças de género, mas funcionamos da mesma maneira. Somos um mecanismo elétrico e químico, bioquímico. As nossas emoções têm uma bioquímica única e a psiconeuroendocrina-imunologia mostrou-nos isso mesmo. Mostrou-nos que o nosso cérebro, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico estão intimamente ligados, estão intimamente conectados, que existem neurotransmissores, proteínas, que andam desde o centro para a periferia e vice-versa, a autorregular-nos, a cuidar de nós. É através desse eixo que nós nos expressamos na matéria. É através da psiconeuroendocrina-imunologia que nós nos percebemos enquanto pessoas. E milhões de estudos foram já feitos sobre a PNEI, psiconeuroendocrina-imunologia. Conhecemos muito bem o aumento da mortalidade e da morbilidade nos indivíduos que estão de luto pela morte de um familiar. Essas pessoas podem ficar mais doentes ou morrer ainda mais depressa. Tudo isto porque a sua mente está em todo o seu corpo, chega às hormonas, chega ao sistema imunitário e pode deprimir esse mesmo sistema imunitário. E com um sistema imunitário deprimido podemos ficar doentes. Ou pode, por outro lado, exacerbar esse sistema imunitário e criar uma doença autoimune. O próprio pode agredir-se a si próprio de muitas maneiras. E também conhecemos muito bem o facto de que os doentes cardíacos ou cancerosos, se simultaneamente estão deprimidos, também morrem mais depressa. Ou, uma coisa mais simples, o aumento da rinite alérgica quando nós estamos submetidos a situações de stress. Então, percebemos que é a nossa percepção daquilo que nos acontece que muda a nossa biologia. Não é realmente aquilo que nos acontece. Porque diferentes pessoas submetidas ao mesmo estímulo podem reagir de maneiras diferentes e umas podem ficar doentes e outras não. E tudo isso depende da maneira como nós percepcionamos a nossa realidade e da maneira como agimos. Depende daquilo que nós fazemos com a nossa realidade. Então, está mais do que provado atualmente com a ciência convencional que nós somos um. A doença começa na célula, a unidade de consciência mais pequena que existe. E essa mesma célula está em comunicação permanente e constante com todas as outras células do corpo. Se uma célula fica doente, as outras também podem ficar. Ou se a nossa mente está triste, angustiada ou com medo, o nosso sistema imunitário fica débil ou exacerba-se se nós andamos numa fase mais ansiosa. E tantos pacientes que manifestam doenças autoimunes nessa altura. Então, meus caros amigos, a ciência convencional mostra-nos todos os dias que nós somos um
mostra-nos todos os dias a interdependência que existe entre a mente e o corpo. Entre a mente, o cérebro, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunitário. Mente e corpo são duas faces da mesma moeda em permanente ligação, em permanente conexão. É isto que é a psiconeuroendocrino-imunologia. E agora quero falar-vos da epigenética, conceito que também vem do século XX. A epigenética mudou ou acabou com a ditadura dos genes. A epigenética é a ciência que estuda as mudanças herdadas nas funções dos genes. Então, sabemos que nós herdamos 50% do pai, 50% da mãe e nascemos. Nascemos com uma herança genética. Muito bem, só que essa herança genética desde fins do século XX ficou, de alguma maneira, tirámos-lhe poder, porque percebemos que o ambiente, ou seja, o que vem por cima da genética, o ambiente pode muda a expressão dos genes. Os genes estão lá, mas manifestam-se, ou seja, a sua função é exercida consoante a prescrição que é feita para eles atuarem. Por assim dizer, os genes atuam consoante o ambiente onde vivemos, consoante os pensamentos que temos, consoante o facto de se descansamos ou não, o ar que respiramos e por aí fora. Tudo isso é o tudo isso é o ambiente que controla os nossos genes. Eles estão lá para se expressar, mas só se vão expressar de acordo com a prescrição que eu faço para eles se expressarem. É isto a epigenética. Então, meus caros amigos, mais uma vez, a ciência convencional nos mostra que nós não dependemos nem estamos amarrados àquilo que trazemos connosco. Podemos mudar isso. Muito bem. Então, falámos do eixo psiconeuroendocrino-imunológico e da epigenética como dois conceitos da medicina convencional que revolucionaram completamente a medicina do século XX. Deixou de ser aquilo que era. Deixámos de ser comandados pelos nossos genes para percebermos que eles precisam de instruções. E percebemos que cá dentro de nós somos que todas as nossas células comunicam umas com as outras. Pois bem, meus caros amigos, essa mesma ciência também nos mostra, desde há 100 anos, que a matéria não é real. Ultimamente disse-nos mais. Não é só a matéria que não é real, porque nos falaram que a matéria não era real e que só a energia que era real. Pois é, as últimas notícias dessa mesma ciência é que nem a energia é real. Pois não. E essa energia não é real porque nós estamos dentro de um campo infinito de todas as possibilidades. Portanto, pode ser e pode não ser ao mesmo tempo. Esse campo infinito de todas as possibilidades mostra-nos um átomo quântico vazio. Mostra-nos um átomo quântico que se vai manifestar, que se vai materializar, que se vai expressar consoante o observador. Então, meus caros amigos, acabamos com a ditadura dos genes, percebemos que somos e acabamos com a ditadura da matéria. Estamos dentro de uma consciência una, de uma consciência primordial, de uma consciência cósmica que se faz a si própria, que se faz a si mesma, que se renova constantemente e que nós, dentro desse campo infinito de todas as possibilidades, materializamos
planeamos a nossa realidade, consoante as nossas crenças, consoante os nossos conceitos. Assim é a matéria que nós vivenciamos diariamente. É assim que nós vivemos. A física quântica acabou com a ditadura da matéria para nós darmos um passo para trás, para a consciência única, entre aspas, ou um passo em frente na direção daquilo que nós realmente somos, para nos manifestarmos aqui. A física quântica abriu-nos a porta à autocura, abre-nos a porta a todos aqueles mecanismos que nós temos cá dentro de nós que nos ajudam diariamente a aceder a um mecanismo de autocura que nós temos dentro de nós. Mais adiante falaremos um pouco sobre isso. Com o conhecimento da psiconeuroendocrinimunologia, da epigenética e da física quântica, cheguei à homeopatia. E a homeopatia é uma cultura de saúde, um novo modelo para a medicina, descrito há 200 anos atrás por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. E o atendimento é centrado todo ele no paciente e não na doença. A homeopatia, muito mais aceita e melhor conhecida no Brasil do que em Portugal, é um novo conceito em que, mais uma vez, vemos o indivíduo no seu todo. O rótulo que lhe pomos é o seu próprio rótulo, ou seja, encontramos na natureza um medicamento adequado àquela pessoa no seu todo. Não à gastrite que ela nos apresenta, porque cada um de nós faz a sua própria gastrite, ou seja, a sua própria inflamação gástrica ou inflamação no estômago. Então, se nos aparecerem 10 pacientes diferentes, cada um com a sua dor de estômago, nós podemos dar a esse paciente ou a esses pacientes um remédio diferente a cada um. É este o atendimento centrado no paciente, porque essa pessoa que tem dor de estômago não pensa da mesma maneira que a outra, não sente da mesma maneira, não tem as mesmas emoções, não tem os mesmos desejos ou aversões, as mesmas modalidades. Um é friorento e outro é encalorado, por exemplo. E ao pedirmos ao paciente que se descreva na sua totalidade, encontramos uma totalidade para a curar. Essa totalidade vai, no nosso corpo, instruí-lo a mudar. Tal como os genes precisam de ser instruídos para funcionarem, assim o remédio homeopático entra no sistema e o vai instruir para que o sistema se modifique de volta à saúde. Vai acionar um mecanismo de autocura que nós já trazemos connosco. Então, o remédio homeopático atua no eixo psiconeuroendocrinimunológico, na força vital, como dizia o homem que criou a homeopatia, o médico alemão que, muito antes dos conhecimentos da física quântica, da bioquímica, dos neurotransmissores, da genética e da epigenética, experimentou vezes sem conta, remédio atrás de remédio no indivíduo são, para depois colher todos os sintomas que o são apresentava ao interagir com determinada substância, e quando aparecia um paciente com exatamente aquele quadro clínico que nós chamamos patogenesia, exatamente daquela substância em particular, prescrevia a substância. A homeopatia, caros amigos, não faz nada. É o corpo que faz. É o corpo instruído pelo remédio que muda. Ou não. Muda se nós permitirmos que isso aconteça. Então, há 200 anos atrás,
que nós temos connosco um método natural que ensina o corpo a curar-se, que ativa um mecanismo inato que nós trazemos connosco para que nós voltemos à cura. Então, vejam bem como é perfeita a natureza. Somos um dentro de nós. Lidamos diariamente com o nosso ambiente e isso pode ou não mudar-nos. Estamos dentro de um campo infinito de todas as possibilidades, de onde nós podemos planear a nossa realidade. A natureza oferece-nos os remédios que nós precisamos para nos curarmos. E, a seguir, vou falar-vos de outro mecanismo inato que também permite essa mesma cura. E eis-nos chegados ao placebo. E o que é isso de placebo? Placebo é um mecanismo que todos nós temos. Placebo é um medicamento, uma terapia ou um procedimento inerte, sem propriedades ou capacidades ou faculdades farmacológicas, que atua devido à crença psicológica do paciente em como está a ser devidamente tratado. Então, médico, paciente, ambos atuam numa sinergia em que o paciente tem a convicção que está a ser devidamente tratado. E porquê é que eu lhe chamei mecanismo há pouco? Porque é que eu disse que placebo também é um mecanismo? É um mecanismo, sim, um mecanismo que existe em todos nós. E esse mecanismo está indissociado de um outro que aí todos nós também conhecemos bem. É a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é precisamente, vou usar outra vez a palavra, mecanismo. É a capacidade que o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso têm de se adaptarem, de se moldarem ao longo do nosso desenvolvimento, portanto, desde bebés até adultos até velhos, portanto, ao longo de todo o desenvolvimento do ser humano e quando este está sujeito a novas experiências. Então, temos essa capacidade de o nosso cérebro e de o nosso sistema nervoso se moldar e se adaptar e mudar. E é aqui que entra o placebo. É aqui que, se nós estamos viciados em alguma emoção que não nos seja útil, podemos mudar isso. E podemos mudar a bioquímica do nosso corpo, mudar essa emoção para nos facilitar a vida, para nós desempenharmos melhor a nossa função aqui. Então, caros amigos, se nós estivermos viciados em sentimentos ou emoções de solidão, de angústia, de tristeza, de medo, isso aciona um mecanismo de doença dentro de nós. Isso aciona com que as nossas células sintam isso, a nossa bioquímica, desde a mente até à célula, se transforme e acione algum tipo de doença. Por outro lado, se nós vivermos de uma forma tranquila, em paz, com uma sensação plena de felicidade, nós acionamos e mantemos o nosso mecanismo de autocura. Todos nós o temos e é esse mecanismo de autocura que permite com que o placebo funcione. É essa nossa capacidade de mudarmos a rede neural, de mudarmos as nossas ligações sinápticas ou sinápticas entre os nossos neurónios, que podem estar viciados numa via e que nós podemos mudar isso a nosso favor. E se damos por nós num local onde não queremos estar, se damos por nós com uma doença, seja ela qual for, claro que devemos fazer tudo o que foi dito até aqui. Podemos e devemos mudar qualquer hábito que tenhamos que não seja o adequado. Ou antes disso, podemos e devemos afastar a causa que nos levou lá. Mas depois também podemos fazer ou acionar este mecanismo mental. Aqui, no efeito de placebo,
estamos num local onde a matéria desapareceu por completo. Deixamos a medicina convencional, já não estamos na área da homeopatia e chegamos à metafísica, que é para além da matéria, onde desapareceu completamente esse conceito material e a mente impera como o principal causador da cura, como o principal mecanismo de cura. Claro que temos que encontrar um médico com essa presença e temos que nós estar completamente disponíveis a criar em nós esse espaço e a criar em nós essa nova rede neural para acionarmos a cura. No século passado, um médico ganhou o Prémio Nobel da Paz. Chamava-se Albert Schweitzer e em 1952 Albert Schweitzer ganhou o Prémio Nobel da Paz e disse: o feiticeiro tem isto. Porque é que ele fala em feiticeiro? Tenho que enquadrar um bocadinho mais. Albert Schweitzer trabalhou durante anos a fio como missionário em África. Conheceu essa parte, conheceu a dança da chuva, sabe como é que o feiticeiro faz a dança da chuva, sabe que essa é uma celebração, sabe que ele sente a chuva que já caiu, ele está numa celebração a agradecer o que já aconteceu. Pois Schweitzer diz em 1952 o seguinte: caros amigos, o médico tem êxito da mesma maneira que o feiticeiro também tem. Eles têm êxito porque acionam o médico que o paciente traz dentro dele. E a única coisa que nós como médicos devemos fazer é exatamente isso. Cada paciente traz dentro de si o seu próprio médico, dizia Schweitzer, pois nós, como médicos unicistas e num conceito de placebo, sabemos exatamente isso. Sabemos que a pessoa que está sentada ali connosco tem um médico dentro de si. Precisamos que ela tenha consciência disso e precisamos que ela leve esse médico consigo. Precisamos de o acionar. Precisamos de dizer como é que se faz, para depois ela, diariamente, conseguir aceder a essa rede neural, conseguir mudar essa rede neural. Muda-se como? Muda-se o pensamento. Mudando o pensamento, criamos novas escolhas. Criando novas escolhas, fazemos novas experiências e ao ter novas experiências bioquímicas dentro de nós, acionamos novos comportamentos, novas experiências outra vez, novos pensamentos e mantemos essa rede neural modificada. E é ao manter essa rede neural modificada que nós já estamos literalmente a ser outra pessoa. Deixamos aquele hábito que não queríamos, deixamos aquela emoção que nos era prejudicial, libertámos o que estava a condicionar aquela doença ou o que estava a fazer com que aquela doença se estivesse a desenvolver e passamos para outro plano. Aqui também há níveis de consciência como em todo o lado, há níveis de ligação à consciência única, una, pura, que eu já vos falei. Porquê? Porque este mecanismo pode ser feito única e exclusivamente com a nossa mente, com a nossa vontade e mudamos a rede neural através da neuroplasticidade. E há um determinado momento em que nós podemos render-nos. E podemos deixar tudo para que essa dita consciência única, esse campo infinito de todas as possibilidades, escolha por nós. Já vos falei nesse campo infinito de todas as possibilidades como sendo real, pois agora digo-vos que podemos acionar este mecanismo que existe dentro da nossa mente, que a ciência já provou, que sabe a bioquímica completa de cada emoção, como é que ela parte desde a mente até à periferia e depois podemos ainda fazer mais, ou podemos deixar que a consciência única faça por nós. E aqui rendemo-nos à unidade e mais uma vez chegamos ao unicismo e será o capítulo seguinte, onde eu tentarei descrever-vos aquilo que eu penso é um médico unicista. Obrigada mais uma vez.
O médico unicista é aquele que acompanha o paciente enquanto este entra em contacto com as suas queixas, dores, medos, anseios e lida com isso ao seu próprio ritmo. O médico unicista sente onde a pessoa está e fica com as suas palavras, gestos, atitudes, gargalhadas, lágrimas e silêncios. Presta atenção ao momento presente de uma forma intencional, sem reação nem julgamento. Tem uma atitude genuína, neutra e compassiva que convida o paciente a abrir-se sem constrangimentos. Permite que o paciente seja ele próprio e se mostre sem máscara, abdicando da sua. Faz perguntas a fim de envolver o paciente no seu próprio processo de cura, indagando em que contexto se iniciou a situação que se está a partilhar. Como é que chegou aqui? À medida que vai dando respostas, o paciente percebe que já as trazia dentro de si, mas ainda não se tinha disponibilizado a entrar em contacto com elas. Devolve-se à pessoa o seu poder, despertando o médico existente no interior de cada um. O médico unicista, durante todo o processo de consulta, vê-se a si próprio e ao paciente de forma completamente livre daquilo que os entrava, dando licença a ambos para sentirem a cura como uma possibilidade tangível e real. O trabalho do médico unicista passa por dar o seu melhor em cada consulta, como se tudo dependesse dele, sabendo que o resultado se manifesta a partir dessa ação. Explica tudo com detalhe e prescreve as atitudes, dietéticas e outras, juntamente com os remédios que estudou, como sendo os mais corretos para cada caso. Torna-se necessário explicar o funcionamento básico da mente e do corpo, psico, neuro, endócrina e imunologia, e de como dependemos de algumas bactérias, de uma dieta adequada, de suplementos que eventualmente nos faltem, de exercício físico compatível e de tempos de lazer para criar saúde. Para além disso, analisa com o paciente a possibilidade de se mudar o padrão mental que está a facilitar a manifestação da sua situação de vida presente. Está disponível para transformar a rede neural a fim de promover novos comportamentos e novas experiências que permitem o regresso à saúde? O estado de presença do médico unicista estimula o enraizamento no campo infinito de todas as possibilidades e a experiência de que nada é fixo. A impermanência e a mudança é que são a regra. O médico unicista deseja, sente e vê a cura do paciente realizada durante o tempo da consulta, sem qualquer réstia de expectativa futura, deixando a pessoa ir com o melhor de si. Sabe que tudo se resolve de acordo com a consciência una, que está sempre a favor de todos os envolvidos. O médico unicista faz o seu caminho ao mesmo tempo que acompanha e facilita o percurso daqueles que o procuram. Sabe que só tem poder para mudar a sua própria maneira de viver e não cura seja quem for. Respeita a experiência que a pessoa escolhe ter, esperando que o paciente se toque e se transforme, quer durante a consulta, assim como no tratamento posterior que acorda fazer. Ver e sentir com e além da matéria, da bioquímica, da razão, do sentimento e da emoção, permite facilitar diversas soluções possíveis para o problema que nos é trazido. Estamos com a ciência lógica agarrada ao método científico e também vamos mais longe, uma vez que sabemos que a crença na matéria é autolimitativa e constrange o resultado. O médico unicista sabe que o ser humano é um microcosmo à imagem do cosmos. Tem na natureza um remédio que o representa e pode autocurar-se num processo consciente, cuja fase final é render-se e entregar o resultado ao campo infinito de todas as possibilidades.
há consciência una. Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada por terem escutado e lembrem-se, para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E deixo-vos, despeço-me de vós por agora, com uma outra música, com um outro poema que nos sugere ou nos convida para ir em direção à luz. O melhor de nós está para chegar. O melhor de nós somos nós que construímos. O melhor de nós somos nós que fazemos. Connosco próprios e se sabemos, se sentimos e se vivemos uma outra experiência antes de nós, para além de nós, mas sempre presente em nós, podemos e devemos render-nos a ela. Nós não tem o mais pequeno problema se também não sentirmos isso. Basta, com a nossa mente, acionar o melhor de nós. Lembrem-se da neuroplasticidade. Lembrem-se do mecanismo inato de autocura que todos temos. Bem-ajam. Obrigada. Até já.